Queridos em Cristo, bom dia. Chegamos hoje ao capítulo 18 e 19 do Evangelho de Mateus. Ao final do capítulo 17, Jesus estava conversando com os seus discípulos a respeito da obrigatoriedade ou não de se pagar imposto. E então Mateus nos informa aqui no capítulo 18, naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Esse parece ser um tema recorrente, não só na vida dos 12 apóstolos, mas também entre nós ainda hoje. Aliás, este é um anseio humano, ser o maior, o melhor, chegar na frente, estar em destaque. Jesus aproveita o gancho para nos deixar o quarto grande discurso aqui no Evangelho de Mateus, no qual ele nos ensina como os cristãos devem agir uns para com os outros. E para não ser um mero discurso teórico, abstrato, Jesus chama uma criança pequena, a coloca no meio deles, na roda, e diz na sequência: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então, antes de se discutir quem é o maior no reino dos céus, Jesus apresenta as condições para se fazer parte desse reino, cujo rei e senhor é ele mesmo. Sim, o rei do reino dos céus é aquele que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, conforme Jesus vai dizer pouco adiante em Mateus 20, em outra conversa que teve com os seus discípulos a respeito do mesmo assunto. Mas voltando aqui às condições colocadas por Jesus para termos acesso ao reino dos céus. Não dá a impressão que, com um pouco de esforço pessoal, de baixar a crina, me tornar mais humilde, a gente chega lá? Repito aqui as condições colocadas por Jesus. Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Numa tradução bem mais literal, o que Jesus diz é o seguinte: se não fosseis transformados e chegasseis a ser como criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E por que eu repito esse verso de novo aqui numa versão que parece ser de um português mais arcaico? Porque aqui aparece um detalhe de suma importância para compreendermos o que Jesus está dizendo. Jesus não está dizendo que nós temos uma capacidade inata de inverter o jogo, a saber, de nós nos transformarmos naquilo que queremos. Ou seja, se a condição para entrar no reino dos céus é nos tornarmos como criancinhas, pois que seja, faremos isso. Na verdade, não é bem assim. Vejam a verdadeira formulação que Jesus usa aqui. Se não fosseis transformados e chegasseis a ser como criancinhas, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O tempo verbal do verbo strefo aqui está na voz passiva, ou seja, não somos nós que nos transformamos ao nosso bel prazer, pelo nosso próprio esforço, pela boa vontade, no padrão exigido. O que, nesse caso, nos tornarmos como aquela criancinha é, na verdade, algo completamente impossível para nós. Por isso, Jesus diz: se não fosseis transformados e chegasseis a ser como criancinhas. Vejam bem, repito, trata-se de uma voz passiva. É bem comum os tradutores mais modernos abandonarem esse estilo literário, preferindo colocar os verbos na voz ativa. Contudo, trata-se de uma atitude doutrinariamente perigosa, pois, ao se omitir a voz passiva, perdemos a ideia de que há aqui a ação de uma terceira pessoa. Se não fosseis transformados, para nos tornarmos como criancinhas, padrão dado por Jesus para entrarmos no reino de Deus, é absolutamente necessário que o Espírito Santo de Deus nos converta, nos transforme, opere na essência do nosso ser, tornando-nos como criancinhas. A palavra grega strefo significa uma forma mais intensificada de girar. Ou seja, torcer, reverter, converter, virar contra, virar de volta, virar-se, inverter.
Então, não é sem motivo que Jesus coloca no meio deles uma criancinha pequena, e esta, naquela condição, como criança, mesmo carregando em si a marca da queda, ainda é uma referência daquilo que já fomos um dia na nossa essência, criaturas criadas à imagem e semelhança do Pai. E deveria ser o nosso padrão esse, pessoas simples e humildes. Mas perdemos completamente esse padrão original por causa do pecado que maculou essa imagem de Deus em nós. Por isso, Jesus segue o seu argumento dizendo, verso 4, portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Então, a condição de sermos transformados e chegarmos a ser como criancinha pequena, a fim de herdarmos o reino de Deus, tem a ver com uma conversão interna, tanto de arrependimento quanto de mudança de vida. E tudo isso é obra do Espírito Santo de Deus em nós. Ao acolhermos Jesus em nosso coração pela fé nele, estamos dando livre acesso ao Espírito Santo de Deus ao nosso coração, para que ele opere em nós, em nosso íntimo, a vontade de Deus. E assim, ele irá nos transformar dia a dia à semelhança do Senhor Jesus, conforme Paulo em 2 Coríntios 3,18. Ele, que é o cabeça do reino de Deus, o maior no reino, contudo humilhou-se ao ponto de tornar-se servo, que por amor a nós morreu em nosso lugar. Portanto, conclui Jesus em outra passagem, em Mateus 20, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Pois então que seja assim entre nós. Amém.